Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, obrigado por você estar acompanhando esse programa que a gente está tentando fazer aqui de forma online, mas que vai nos ajudar muito porque ela vai ficar disponível para nós, né? Quando a gente precisar, basta assistir e mais uma vez eu fico feliz de estar aqui com vocês, né? Hoje, nesse momento, nós vamos estudar a respeito de uma coisa muito importante, o evangelismo da amizade. Isso tem feito a diferença muito grande nos trabalhos que a gente tem desenvolvido na igreja. E por isso, nesse momento, eu convido você a fechar os olhos para a gente pedir para que Deus nos ajude a compreender melhor a sua vontade. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de trabalharmos para Ti. Nós, seres pecadores, imperfeitos, temos esse privilégio vindo dos altos céus de ser instrumentos Seus na pregação do Evangelho. Por favor, Senhor, abençoe cada irmão que está nesse momento com a gente, nesse treinamento, cada pessoa que vai assistir esse vídeo, que possa ser útil nos nossos trabalhos missionários. Nos abençoe, fique conosco. Nós já te agradecemos por isso, porque sabemos que este é teu plano, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem. Evangelismo da amizade. Como é diferente quando você tem um relacionamento para você pedir alguma coisa ou para você dar alguma coisa, né? A amizade é um fator muito importante. A amizade, ela é um instrumento que vai abrir os corações, vai quebrar algumas barreiras, né? É muito mais fácil falar de Jesus para um amigo, para alguém que você conhece. Mas também existe um fator muito importante de ensinamento atrás desse evangelismo que eu gostaria de conversar com vocês nesse momento, tá certo? Em primeiro lugar, evangelismo na página 436, você pode acompanhar aqui, vem dizendo assim: vosso êxito não dependerá tanto de vosso saber e consecuções como de vossa habilidade de chegar aos corações das pessoas. Olha que interessante. Sendo sociáveis e aproximando-vos bem do povo, podereis mudar-lhes a corrente dos pensamentos muito mais facilmente do que pelo mais bem feitos discursos. Quando você atinge o coração, você atinge o quê? Você atinge a mente. E você pode ser o maior pregador, né? Você pode ser o mais experiente instrutor bíblico. Mas quando você atinge o coração de uma pessoa, tudo vai ter uma nova dimensão, tá certo? Por isso é importante que o evangelismo seja, vamos dizer assim, seja permeado pelos fatores do amor, da amizade, né? do altruísmo, do verdadeiro amor que vem dos céus. Isso, com certeza, é um plano de Deus. Vamos entender algumas coisas. Primeiro passo. Em oração, faça uma lista de pessoas conhecidas que estão diretamente ligadas aos seus dia a dia, tá? Por onde a gente começa? Você pode me perguntar. A gente começa pelos nossos colegas de trabalho, pelos colegas de escola, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, por ex-adventistas que já fizeram parte da igreja e estão afastados, por pessoas que estão no nosso círculo de amizade. É muito importante. Você pode dizer assim: pastor, mas santo de casa não faz milagre. Não é assim que fala o ditado popular? Veja, talvez você possa abrir caminho para alguém fazer o trabalho missionário. Mas sempre, absolutamente sempre, existe uma eficácia maior e comprovada quando o primeiro contato é feito usando a amizade, tá certo? Então você pode dizer assim: olha, eu falando para o meu amigo não vou levar a lugar nenhum, mas se você fizer o primeiro contato, você vai conseguir ajudar que os próximos contatos sejam mais eficientes. Então, faça uma lista de pessoas no começo do ano, em oração. Lembra lá do primeiro P que a gente estudou aqui? Preparação em oração. Faça uma lista das pessoas que você tem mais contato, que você tem um pouquinho mais de intimidade. Essas são as pessoas mais importantes que nesse momento você poderia fornecer para que a igreja trabalhe, tá certo? Segundo, os problemas pessoais são propícios aos contatos, né? Então nós estamos vivendo hoje, em março de 2020, um problema gigantesco de saúde. As pessoas ficam mais suscetíveis ao evangelho em problemas de saúde. Morte, doença, problemas relacionais. Quando a gente perde alguém, nós estamos mais suscetíveis à mensagem de Deus. Porque o ser humano dá valor à vida. Quando perde-se a vida, ele fica sem o quê? Sem o que pensar, o que vai acontecer. E a mensagem da Bíblia é uma mensagem de esperança. Entendeu? Então, esses momentos, os problemas, são propícios para a gente começar. Tá certo? Então, o Evangelho, ele dá um alívio, dá esperança. Então, o que está aqui no slide, o segundo passo, é ver quem está precisando, espiritualmente está suscetível a vós,
de Deus. Esse é um caminho muito interessante. Terceiro, tente criar um vínculo afetivo, sincero, de interação constante com algum desses nomes da sua lista, ou com alguma dessas pessoas que você identificou. Né? Faça um convite pessoal para estudar a Bíblia. Dê a ele um DVD que estuda a Bíblia. Apresente a ele um site que estude a Bíblia. Apresente a ele um canal no YouTube que estude a Bíblia. Né? Leve a um programa da igreja para ele conhecer a igreja. Né? Fale de Jesus quando ele te fazer uma pergunta ou um questionamento aleatório. Olha, o que você está achando dessa doença? Você pode dizer assim, olha, realmente é perigoso, as estatísticas dizem isso, dizem aquilo. Ou você pode falar assim, você sabia que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Mateus 24? Explore a curiosidade, apresente. Nada mais é fácil para alguém que é amigo abrir o coração para alguém que fala sobre Deus, sobre esperança. Muito mais simples você, para os seus amigos, do que um desconhecido como eu fazer esse trabalho. O próximo, o foco que a gente tem que ter, né? O próximo passo é o foco. Né? Evangelho da amizade funciona bastante com pessoas que já foram adventistas. Né? Às vezes elas estão esperando um contato, esperando alguém lembrar delas. E você pode fazer esse contato. Se você conhece alguém que era muito querido por você, que não está mais na igreja, quem sabe é o seu momento de fazer esse contato. Já estudaram a Bíblia e não se decidiram. Quantas pessoas, em alguns momentos, assim, alguns anos atrás, estudaram a Bíblia e não se decidiram? Quem sabe é o momento de novo de se aproximar. Às vezes as pessoas são plantadas uma semente no seu coração e vai germinar daqui a alguns anos. Quem sabe essa planta está para ser germinada agora em algum amigo seu. Os desiludidos pela religião não bíblica. Muitas pessoas às vezes buscam a Deus por causa de riqueza, cura das doenças e se decepcionam com as pessoas. Né? A Igreja Adventista ela tem um foco muito grande no estudo da palavra. Né? E esse é um foco que raramente nós encontramos nas religiões. Então veja, qual igreja hoje estuda a Bíblia, doutrinariamente falando? Raríssimas exceções. A nossa igreja é uma dessas. Convide as pessoas para tirar a sua dúvida aonde? Na palavra de Deus. Olha que caminho, olha que ponte que está se abrindo. E para um amigo seu, querido, vai ser muito mais fácil do que para alguém desconhecido. Os que frequentavam a igreja, mas não se decidiram. Às vezes umas pessoas estão frequentando, de vez em quando vêm na igreja, de vez em quando não vêm mais. Essas pessoas, às vezes, quem sabe, esse é o momento. Ore a Deus. Lembra quando a gente falou sobre o primeiro passo da preparação? Deixe que o Espírito Santo lhe diga quem é, quem ele quer que você pregue. Você vai ter experiências fantásticas para contar quando você fizer isso. No livro Beneficência Social, na página 86, olha que interessante. Se nós nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos, corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversas, na verdade, onde há apenas um agora. Por que a gente vai ter que ficar o resto da nossa vida cristã almejando 3, 4 pessoas ao batismo durante o ano, o alvo? Por que não pensar diferente? O Espírito de Profecia diz, a Bíblia fala. Né? O Espírito de Profecia fala, olha, se a gente fosse mais bondosos, corteses, compassivos, piedosos, isso não é evangelismo da amizade? Isso não é uma forma da gente dedicar em amor às pessoas, diferente do que uma troca? Vá na minha igreja porque lá vai ter uma corrente de libertação. Vá na minha igreja porque lá a gente vai passar debaixo de uma porta pisando no sal. Vá na minha igreja nos 300 de Gideões. É uma troca. Agora aqui não. Você demonstra cortesia e bondade. A vida sua piedosa vai trazer a pessoa para Jesus. E o trabalho do Espírito Santo será muito mais do que completo, se a gente pensar assim. Vamos agir então? O evangelismo da amizade exige que nós saiamos da nossa cadeira, do banco da igreja e façamos alguma coisa. Interaja diariamente. Você tem que saber o limite para também não afastar. Mas na maioria das pessoas, elas gostam de ser notadas e lembradas. Visite, mande mensagem, ligue, convide para os eventos sociais da igreja, os eventos sociais do seu pequeno grupo, convide ele para uma classe bíblica, entendeu? Então, você precisa entender que você precisa interagir. Né? Eu falei aqui diariamente, mas você precisa entender que a expressão aqui quer dizer o seguinte, a todo tempo. Ninguém também quer ser importunado 5, 6 vezes por dia. Mas uma vez por semana, uma vez a cada 2, 3 dias, é muito interessante de você estar interagindo com essas pessoas. Perceba a sua necessidade. Às vezes através de uma necessidade espiritual, física, emocional, financeira, uma necessidade de alimento.
vai ser uma porta aberta para o Evangelho, tá bom? Ciência do Bom Viver tem aquela famosa passagem de Jesus, página 143. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Ele dizendo assim, o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então, segue. Existe um caminho, né? Um caminho pelo próprio Cristo. Primeiro é misturá-los. Né? Hoje nós estamos proibidos, né? Em março de 2020 estamos proibidos de se misturar. Mas a pandemia vai passar, queridos. Em algum momento nós vamos ter uma multidão de pessoas suscetíveis ao Evangelho. É hora da gente se misturar. Segundo, desejava o bem. Altruísmo. Um bem sem esperar em troca. As pessoas às vezes abusam da assistência da igreja. Mas algumas delas, se forem colocadas assistência social da igreja com uma cesta básica, com uma roupa, ao estudo da palavra, os sinceros permanecerão pelo estudo. Os que são só oportunistas irão embora. E vai ser até bom para nós. Porque a gente precisa salvar as pessoas também, a sua vida eterna. Conquistava a simpatia. Você conquista a simpatia das pessoas com quem você estuda a Bíblia. Simpatia, né? Atendia às necessidades. Às vezes as pessoas estão com fome. Antes de ouvir, elas precisam encher a sua barriga. Conquistava a confiança. Confiança é algo que só tem uma oportunidade de conquistar. Seja honesto, sério, sincero. Faça o certo da maneira certa e não há argumentos contrários. E por último, depois de tudo, falava segue-me. Esse daqui é uma sequência maravilhosa que o próprio Cristo usava, que nós temos que usar também. Esse é o evangelismo da amizade, irmãos. Nesse momento nós vamos ficar à vontade para conversar um pouquinho. Mande uma pergunta no chat, mande pelo WhatsApp, se inscreva no canal, para você depois poder fazer comentários. Eu estarei respondendo diariamente como poder melhor te ajudar. Estamos à disposição, queridos. Mas lembre-se, quando nós atingimos o coração, fica mais fácil de atingir a mente. Paulo diz em Romanos 12, capítulo 12 de Romanos, que diz assim, Jesus quer que você apresente o seu culto, né, de forma racional, santa e agradável, sacrifício vivo. Nós precisamos alimentar o estômago, tocar o coração, mas nós precisamos pensar em Deus e Ele vai nos salvar. Deus pode te abençoar, viu? Eu fico muito feliz de poder passar esse momento com vocês. Queria fazer uma oração, uma breve oração, tá certo? Feche seus olhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade. Por favor, Senhor, mude em primeiro lugar o nosso coração. Nosso coração precisa ser mudado, para que a gente tenha a capacidade que vem do céu para mudar o coração das pessoas. Nos ajude, Senhor, a amar as pessoas. Simpatia, empatia, altruísmo, atender às necessidades que estão nossa mão. E que nunca, ao darmos uma cesta, isso seja o fim em si mesmo, mas que ao darmos uma cesta para alimentar o corpo, possamos dar também a palavra de Deus para alimentar a alma. Nos abençoe. Conduza-nos em todas as nossas atividades, hoje e sempre. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado por ter acompanhado. Essa já é a terceira aula. Nós teremos uma próxima aula em breve. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.